resolvi prestar administração. E eu acho que eu fui muito sortuda, porque eu escolhi a profissão que eu gosto, né? Escolhi uma área, do ponto de vista acadêmico, que me deu muitas bases para depois eu usar na minha vida profissional. Muita gente acaba trocando completamente de carreira com o tempo. Para mim, não precisei fazer isso, né? Eu tive um pouco da sorte de, quando eu estava na faculdade, aplicar para estágios, e aí tem muita opção de estágio. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. Pri, de novo, um privilégio nosso te ter aqui. E a gente sempre começa o podcast falando um pouco das nossas origens, né? Dos momentos, pessoas e fatores críticos que formaram a pessoa que você se tornou, tanto pessoal como profissionalmente. Tem tanta história, na verdade. Eu sou filha de profissionais liberais. Minha mãe é psicanalista, psicóloga e psicopedagoga. Meu pai é engenheiro. Então, cresci numa casa rodeada bastante por família. A família da minha mãe tem uma origem italiana, então sempre rodeada na mesa, com comida, com encontros bastante barulhentos de família. E a família do meu pai é uma família de origem portuguesa, então também muito voltada à comida e à família, então sempre com muito apoio dentro de casa. Tanto eu quanto a minha irmã sempre tivemos um lar muito estável e um pouco desse chamego que acho que tem dentro dessas duas origens, tanto italiana quanto portuguesa. Os meus pais são brasileiros, nasceram no Brasil, apesar de descendentes, nasceram no Brasil. E batalharam a vida inteira para dar uma formação melhor para a gente, de oferecer uma oportunidade diferente até da que eles tiveram na história deles, para que a gente pudesse, cada uma, buscar a sua carreira. Sempre incentivaram bastante as nossas escolhas. A minha irmã é artista, publicitária e artista. Eu fui um pouco mais para o mundo de números e do mercado financeiro, mas sempre com muito apoio em casa para seguir esses nossos anseios, né? O que a gente gostaria, o que fizesse a gente feliz no final. É incrível como, assim, acho que todos que sentam aqui sempre falam do apoio dos pais à educação, né? Acho que muito dos que a gente sempre fala da importância da educação no desenvolvimento, mas e você vê que todos os líderes que aqui estiveram reforçam justamente isso, o quanto os pais enfatizaram por diferentes classes sociais, background, diferentes origens, sempre o reforço à educação como instrumento de mobilidade, inclusive social. E na minha casa isso era bastante verdade, né? Porque a família da minha mãe veio de uma origem mais simples, então foi a faculdade dos filhos que fez com que cada um pudesse ajudar o crescimento de suas famílias. E a gente, quando quis estudar, os meus pais sempre incentivaram bastante, não necessariamente a gente tinha todos os recursos para isso. Então, a gente ia atrás de bolsa, tive bolsa na faculdade, peguei empréstimo para fazer mestrado, mas sempre com muito incentivo dos meus pais, uma preocupação até de estar dando talvez o passo um pouco maior do que dava, e sempre com muito apoio deles. Olha, vamos, faz diferença, a educação é o que vai levar você para atingir seus sonhos, então muito, muito apoio mesmo. Desde pequena, de não apenas estudar, mas leitura, entender um pouco mais da vida dos outros, das pessoas que deram sucesso, quais foram os desafios, como é que elas chegaram lá, sempre tentando fazer aquele próximo passo para conseguir, né? Muito apoio em casa, sempre tivemos. E aí você foi fazer administração. E por que a carreira financeira? O que te levou para começar em investment banking e depois em private equity? Você sabe que essa é uma história interessante. Toda vez que eu conto, a turma dá bastante risada. Eu sempre gostei de números. Números sempre foi um negócio que eu adorei fazer e era a minha diversão. Quando eu era criança, né, pequena, normalmente
meninas acabam brincando de, vou jogar, vou fazer algum esporte. Eu jogava tênis, sempre gostei de jogar tênis, né, você sabe. Mas a minha brincadeira era criar um banco fictício. Eu criei, banco a minha mãe... imobiliário, né? Era quase um banco imobiliário, era exatamente isso, quase que nem um banco imobiliário. A minha mãe é psicóloga, né, então atendia em consultório, e naquela época recebia muitos pagamentos em cheque. Então, no final do dia, a gente passava no banco para depositar aqueles cheques, né? E eu pegava aqueles canhotinhos de conta corrente, conta poupança, e criei um banco fictício, assim, com personagens fictícios. Pegava o nome dos meus tios, trocava os sobrenomes, e aí depositava dinheiro e tirava dinheiro e depositava na conta poupança, conta corrente. E fazia livro caixa? Fazia livro caixa. Não entendia nem muito o que era aquilo, mas aquilo era uma diversão para mim. Era sempre... Era uma forma de eu brincar. No fundo, era uma brincadeira, né? Em vez de ser brincadeira de bola de gude, só a minha era brincar com aqueles papéis que a gente pegava no banco. E você brincava com quem? Porque quem que gostava de brincar disso? Muito sozinha, muito sozinha. Sabe que brincava muito sozinha. Brincava com a minha irmã, né? A gente passava também bastante tempo no clube, fazia esporte, então brincava com a minha irmã, chegava em casa, a minha irmã ia fazer alguma coisa diferente, ia tocar um violão, ia fazer um negócio mais artístico. Desenhar nunca foi muito a minha melhor habilidade, e enquanto ela estava desenhando, eu estava ali com o meu banco fictício, né? Com os meus correntistas... e sem entender muito a dinâmica de juros, sem entender muito, mas assim, depositando dinheiro, entendendo que tinha que guardar, tinha que gastar um pedaço, não podia gastar mais do que arrecadava, né, do que ganhava, sempre um pouco com essa cabeça. Acho que até porque eu ouvia meus pais falando um pouco sobre isso, o que dá para fazer esse mês, o que não dá, sobrou um dinheiro, não sobrou, então tentava fazer e replicar um pouco isso no mundo mais infantil, naquela dinâmica mais lúdica. E aí, quando eu fui decidir o que fazer, e eu acho que aqui no Brasil a gente tem o desafio de decidir muito cedo o que a gente quer fazer profissionalmente, né? O processo de vestibular sempre as crianças são muito jovens para decidir um pouco a profissão do que elas querem. Então, quando eu fui decidir um pouco o que eu queria fazer, o que eu queria prestar de faculdade, eu conheci uma pessoa que tinha feito GV. Né? E aí eu ouvia que, vou fazer GV para trabalhar num banco. E a Faria Lima era bem nova naquela época. Não era paulista mais? Não, era Faria Lima. Não, ainda era paulista, o centro financeiro, mas a Faria Lima era super nova e tinha um prédio na Faria Lima, que tinha um banco estrangeiro, tinha o logo daquele banco na porta. E eu perguntei um dia para minha mãe, falei, o que é aquilo? Meu pai falou, aquilo é um banco europeu. Eu falei, eu vou trabalhar lá. Eu vou fazer faculdade, vou trabalhar lá. Pai, como é que faz para trabalhar lá? Tem que fazer que faculdade? Ele falou assim, olha, pode fazer administração, pode fazer engenharia. Acho que ele não tinha muito... na visão, meu pai é engenheiro civil, né? Então, na visão dele, engenharia constrói casas, prédios, faz a parte toda de incorporação e development. E aí, na visão dele, olha, você quer trabalhar com números, tem que fazer economia ou administração. E aí eu tinha conhecido uma pessoa que tinha feito GV e eu resolvi prestar administração. E eu acho que eu fui muito sortuda, porque eu escolhi a profissão que eu gosto, né? Escolhi uma área, do ponto de vista acadêmico, que me deu muitas bases para depois eu usar na minha vida profissional. Muita gente acaba trocando completamente de carreira com o tempo. Para mim, não precisei fazer isso, né? Eu tive um pouco da sorte de, quando eu estava na faculdade, aplicar para estágios, e aí tem muita opção de estágios, e eu consegui um estágio naquele banco. Qual era o banco? O ING Barings. Uhum. Hoje é só o Barings, né? Trocou um pouco de nome. Mas eu fui trabalhar no ING Barings, numa área que eu não entendia nada o que ela era, assim, de estágio. Numa área na mesa, que fazia trading de bonds brasileiros, de empresas emissoras brasileiras que emitiam papéis de dívida no mercado. Tinham poucos emissores naquela época. Tinha muita emissão do governo, mas pouca emissão de companhia privada. E eu caí meio de paraquedas ali, né? Muito jovem, caí totalmente de paraquedas. E aí fui aprendendo um pouco como é que funciona esse mundo de mercado financeiro. Tô lá até hoje, né, no mundo de mercado financeiro. Aprendendo ainda? Aprendendo todo dia. Mas se aprende tanto a questão de avaliação de companhias, quanto o próprio ambiente de negócios do mercado financeiro, que requer talvez um outro tipo de skill set. E fui andando um pouco nessa jornada desde então, trocando um pouco de emprego e tive... o benefício nos últimos anos de ter tido gestores e chefes incríveis que foram me ensinando durante bastante tempo. Mas eu fui parar em mercado financeiro por isso tudo, porque eu realmente brincava de banco imobiliário. Depois que eu tinha trabalhado no ING, eu fui trabalhar na Merrill Lynch, numa área de investment banking, que é um outro tipo, mais uma assessoria para empresas, tanto para emissão de ações,
via IPOs, quanto para emissão de dívida e processos de M&A. E quando eu saí da Merrill Lynch, eu conheci uma IPOer, a Verônica Serra, maravilhosa. Para quem não conhece, escutem o podcast dela, escutei outro dia, maravilhoso. Acabou de fazer um podcast, também foi lançado há maravilhosa. E a Verônica estava montando um escritório de investimentos no Brasil, ela estava voltando dos Estados Unidos e ela tinha feito MBA. E um pouco do que eu escutava de MBA era muito do que ela tinha vivido e da experiência sensacional que ela descrevia aquela dinâmica toda. E aí eu era super nova, eu já tinha trabalhado há mais tempo, e eu resolvi que eu achava que fazia sentido eu parar um pouco e estudar fora. Eu sempre quis morar nos Estados Unidos, ficar um tempo viajando, né, morar fora do Brasil. Eu sempre almejei sair um pouco daqui, e o MBA era uma boa porta de saída, né? Então, para mim, fazia bastante sentido. A Verônica me incentivou bastante no processo, até me ensinou um pouco do caminho das pedras para fazer o processo. E eu fui para a Colômbia, que era, na verdade, dois alvos ao mesmo tempo. O primeiro, morar fora, estudar fora, e ir para Nova York, que eu tinha ido. Tinha viajado muito pouco até então, mas que eu tinha ido enquanto eu estava na Merrill Lynch para fazer um programa de training e tinha ficado maravilhada com a cidade, mas num processo muito curto, 2-3 dias, nunca mais tinha ido. Então eu queria ir, eu me lembro que eu fui aquela primeira vez, eu falei, eu vou estudar aqui, eu vou morar aqui um dia. Um pouco quase que nem quando eu passava na frente daquele prédio e eu queria trabalhar lá. Foi mais ou menos a mesma dinâmica. Eu queria ir. Você foi uma das primeiras Farilâmia, né? Fui, literalmente, porque o mercado financeiro estava todo na Paulista ainda. Naquela época tinha pouco banco. Aqui para baixo ficava quase tudo lá na Paulista. E aí eu fui para Colômbia. Então, e quando eu cheguei em Colômbia, acho que um pouco do desafio para quem vai fazer MBA depois de ter feito um undergrad school do ponto de vista de faculdade temático, e principalmente no Brasil, que a gente começa a estagiar muito cedo, começa a trabalhar muito cedo, eu cheguei com uma bagagem até profissional muito maior do que muitos dos meus peers lá. Tinha muita gente que estava saindo do college, ou tinha feito 2-3 anos no exército, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, ou tinha feito uma carreira acadêmica, um outro mestrado fora da faculdade, depois da faculdade, e aí estava indo para o MBA. Então, o brasileiro acaba chegando com uma bagagem de trabalho diferente. O europeu tem pouco acesso a estágio durante a faculdade, até por uma questão de agenda do horário das aulas, mas eu tinha talvez uma bagagem profissional bastante maior do que alguns dos meus peers. E para mim o MBA foi uma grande festa, entre outras coisas. Assim, o primeiro ano que a turma estava estudando muito para pegar toda aquela matéria de finanças, de mercado de capitais, de contabilidade, de management, de liderança, eu já tinha visto aquilo, já tinha feito mamão aquilo. Com açúcar. Então eu fui me divertir. E tive talvez uma possibilidade de aproveitar um outro lado do MBA. Então eu consegui fazer cursos em outras escolas que não necessariamente só de negócios dentro da Universidade de Colômbia. Consegui conhecer e investir tempo para conhecer bastante gente com históricos diferentes. Então hoje eu tenho um grupo gigantesco de amigos do MBA que se encontra recorrentemente. Então a gente viaja muito para se encontrar uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, grupos diferentes. Então assim, tive a possibilidade de realmente viver muito daquilo e focar em buscar talvez o que depois passou a ser uma nova ambição para mim, que era a possibilidade de trabalhar no mercado americano. Ser alguém que tivesse a possibilidade de ter uma carreira em Wall Street, que eu sempre tinha ouvido falar e não sabia nem muito onde ficava na cidade. Fui conhecer quando eu fui, na verdade, para a Colômbia. Mas trabalhar com alguma coisa que depois pudesse ficar nos Estados Unidos por um tempo maior. Então, tive a oportunidade de fazer 2 summers durante o intervalo do MBA. Um numa empresa de reestruturação para entender de turnaround e uma outra numa empresa que assessorava, voltei para a Merrill Lynch até por acaso, mas num time doméstico que fazia uma assessoria e uma alocação de caixa do banco junto a fundos de private equity. Eu queria trabalhar com investimentos, com private equity, uma carreira que é difícil você entrar sendo estrangeira no mercado americano. Normalmente você já entra muito novo depois da faculdade, então fui um caminho um pouquinho alternativo para chegar lá, mas fazer assessoria para essa turma e realmente convencer o banco a fazer as alocações.
E aí tive a oportunidade de voltar para as 2 oportunidades de summer. Então, o meu segundo ano do MBA, e aí foi quando eu resolvi estudar um pouco mais, foi realmente quando eu resolvi estudar, porque aí era matéria e conteúdo um pouco mais novo, que eu fiz tanto um programa dentro do mundo de private equity, quanto um outro no mundo de turnaround. Eu acabei... Programas específicos? Programas específicos. Não, o primeiro ano é um assim. programa... Primeiro ano eles fazem um programa meio um core course, assim, todo mundo faz todas as matérias. E aí no segundo ano você acaba escolhendo um pouco qual é o field que te interessa mais. Tem gente que vai fazer no terceiro setor, tem gente que vai fazer um major em marketing, outros vão fazer em estratégia, em social enterprises, do ponto de vista de small business. Eu fiz em estratégia e international business. Tem bastante gente que faz esse. Em Colômbia tem um programa muito forte de value investing, que é o que o Luciano fez. O Luciano foi com você, o seu marido? O Luciano fez Colômbia também, o Luciano estudou comigo. Vocês já foram juntos? A gente foi mais ou menos juntos, né? A gente estava já namorando, a gente acabou ficando noivos logo antes de começar o MBA, mas o Luciano estudou comigo na faculdade. Então a gente tinha feito GV juntos, ficamos muitos anos sem nos encontrar e nos reencontramos quando a gente estava no processo de application para o MBA. E a gente foi coincidentemente para a mesma escola. É um destino, acho que eu brinco que é um destino, porque ele estava aplicando para algumas escolas, estava aplicando para outras, pudesse ser que cada um fosse parar num canto, né? E a gente acabou indo para a mesma escola. E ele fez um programa de Value Investing. Em Colômbia tem um programa bastante Então ele não forte. fez MBA? O programa de MBA tradicional e a especialização é um programa dentro do MBA que chama Value Investing, que é um programa que busca fazer análise fundamentalista de ações, né? Uma dinâmica bem de mercado de capitais, muito voltado para ações, para estratégias de long e de short, para o mundo de asset manager, de hedge funds, dizendo assim. E tinha um programa novo, que era um programa de private equity, e um programa de real estate, que era um programa que já tinha um pouco mais de tempo na escola, que era bastante voltado a investimentos dentro do mundo de real estate. Então, eu fiz os 2 programas, eu fiz private equity e real estate, eu queria entender de real estate. Que é o mercado imobiliário. Que é um mercado imobiliário que nunca foi muito o que eu tinha trabalhado antes, ou o que eu aspirava a trabalhar, mas para você fazer investimento de uma forma mais ampla, você precisa entender bastante disso. A parte do portfólio, né? A parte do portfólio você precisa entender, e tem uma metodologia toda específica, etc. E eu acabei tendo aula com profissionais de mercado. Colômbia tem essa vantagem de você estar em Nova York, você consegue ter aula com muitos profissionais de mercado, além da parte acadêmica, né? Então, eu consegui ter aula com alguns profissionais de mercado do mundo de imobiliário extremamente bem-sucedidos. Então, também se acaba se atraindo bastante pelo tema, até pelo engajamento daqueles professores que são todos maravilhosos, para falar um pouco do dia a dia deles. E aí eu fui estudar o que eu queria. Foi aí que eu fui estudar o que eu queria. Mas foram 2 anos maravilhosos, assim. Eu sinto muita saudade daqueles 2 anos. E quando eu me formei, eu acabei ficando nos Estados Unidos exatamente por isso, né? Eu já tinha onde trabalhar e aí viver bastante aquela vida nos Estados Unidos foi bastante diferente e único. Você começa a passar 1 ano, 2, 3, 4 fora de casa, né? E eu sou muito próxima à família, como eu comentei. Começa a achar que talvez seja um pouco de tempo demais. A gente já estava casados, eu e o Lu, a gente acabou casando no final do MBA. E aí você começa a pensar em família, pensar em fazer alguma outra coisa. E aí voltar para o Brasil talvez pudesse ser um momento bom. Então a gente acabou ficando lá uns 6 anos, 7 anos. Já tinha a Luísa e o Gabriel? Não, eles não tinham nascido. Os 2 nasceram quando a gente voltou para o Brasil. A gente era até uma fase super boa, porque recém-casado... Double income, no kids. Double income, no kids, New York. Jinx. Jinx, assim, maravilhoso. Então, era realmente uma experiência única. Acho que a gente teve a oportunidade... E que acho que a vida do Lu também é sempre muito impulsionada para a educação, mas também um pouco mais... contada da parte de capital, né, de recursos. Então, aí você chega em Nova York, double income, no kids, você acaba aproveitando bastante mais. Então, a gente foi viajar, a gente fez bastante coisa. Quando sobrava tempo, né, porque eu fazia investment banking em Nova York requer bastante comprometimento de tempo. Ficava bastante no escritório. Eu trabalhei nos Estados Unidos, mas eu trabalhei sempre em bens de consumo. E era 9 to 6.
das 9 às Banking 6. não é 9 às 6. É outra. Na verdade, o horário de entrada, eu nem Porque sei. aqui no Brasil, não, a gente sempre trabalhou um pouquinho mais, 9 horas, 10 horas, etc. Mas nos Estados Unidos, às 5 horas pingava a caneta dos Então, caras. tem algumas indústrias no mercado americano que realmente, assim, pinga a caneta e sai todo mundo. Apaga a luz. Apaga a luz, Apaga a às luz até 5 para e meia você economizar energia. não encontra ninguém. No mercado financeiro, tem muito disso também. Mas é para aquela turma que chega muito cedo, né? Tem uma turma que entra muito cedo. Então, mesa, mercado de capitais, hedge fund, entra 7, 7h15, 7h30. Já tem morning calls, assim, 7 horas da manhã, 6h30. Então, uma turma que começa as muito bolsas cedo. que estão na Europa. Na Europa, na Ásia. na Ásia. Então, você tem uns mais 5 horas da tarde também. Cai a caneta, vai todo mundo embora, fecha todo o mercado. Então, fecha o mercado, vai todo mundo embora e aproveita. O mundo de investment banking é um pouco diferente. Chega mais tarde um pouco, chega 9h30, chega, dependendo da hora que você saiu do banco, chega às 10, 10h15, mas normalmente chega umas 9, 9 e pouco, e vai até a hora que tiver coisa para fazer. Então é uma dinâmica que... Não tem o dia seguinte. Não tem o dia seguinte, assim, não sobra trabalho para o dia seguinte, tem coisa para fazer, você faz até terminar e quando terminar você vai. Então, com muita frequência, janta-se no escritório, sai 1, 2, 3, 4 horas da manhã, all-nighters, né, trabalha a madrugada toda, vai tomar um banho e volta para o escritório. Então, assim, uma dinâmica bastante puxada de agenda, que não é para todo mundo. Tem muita gente e que... por quê, né? Por que precisa dessas altas horas? Que ainda hoje, acho que ainda... eu trabalhei em consultoria e eu me lembro que eu tinha entrado 8 da manhã e eram 8 horas da noite um dia e eu estava saindo e me perguntaram, você está de férias? Não é isso. Porque eu estava acostumada a sair 10, 11 horas, mas part-time? É part-time? Porque você tinha pressão de entrega de projeto. Então, em consultoria, você vem de 3 meses e espremem esses 3 meses para poder cumprir com os prazos de entrega. Mas em investment banking, por quê? Investment banking tem 2 desafios, né? Acho que o primeiro tem é um processo de assessoria. Então, você quer fazer o melhor trabalho possível para apresentar para aquele cliente. Muitos desses processos são processos competitivos. Onde, por exemplo, tem uma companhia que vai comprar uma outra companhia e ela precisa decidir quem que vai assessorar no processo de M&A, né? Então, no tem processo bidding, de fusões né? e aquisições. E aí tem 5, 6, 7 bancos participando desse bid. E normalmente, assim, a companhia fala, olha, na próxima quarta-feira, venham me trazer as leituras de vocês sobre o mercado. Então, tem um deadline, né, um timeline muito decidido, muito curto para você preparar um trabalho de qualidade. E como é muito competitivo, e a realidade é que todos os bancos têm profissionais extremamente capacitados, acho que fazer um parênteses aqui, acho que uma das dinâmicas que eu queria trabalhar no mercado americano, e ficou bem claro para mim depois que eu estava lá, ou no mercado internacional, mas para mim acabou sendo no mercado americano, é que você começa a conviver com muita gente muito qualificada. Você olha para o lado e fala, gente, tem 1000 pessoas, assim, melhores que eu aqui nesse lugar, assim. Então, você começa... A sua vara fica alta. Sua né? vara vai ficando alta e isso vai te puxando também, né? Você olha tanta aquela competição, eu tenho que fazer um pouco mais, tenho que fazer um pouco mais, eu tenho que fazer um pouco mais. E todos os bancos têm muita gente muito bem qualificada, os processos de recrutamento são super seletivos também. Então, assim, você começa a ter gente muito qualificada e a qualidade do que é apresentado para um cliente é muito boa, né? A barra vai ficando bem alta. Então, se você tem mais 3 horas para melhorar uma página, para melhorar uma análise de posicionamento de mercado, ou para melhorar uma análise de potencial sinergia daquela aquisição de uma empresa, você vai investir essa 1 hora a mais. Então, acho que a turma acaba ficando... O cronograma é apertado porque você quer atender o cliente no timing correto, mas na melhor qualidade possível. E se você tem mais tempo, sempre dá para melhorar mais um pouquinho, né? Quando a régua vai ficando alta, sempre dá para melhorar. Acaba que é o melhor que dá para fazer naquele cronograma, é isso que você acaba fazendo. E à noite é hora de trabalho homem, na realidade, né? Assim, dá para fazer mais coisa. Então acaba que os horários vão ficando mais puxados um pouco para isso. Quando você já é o banco, quando você já foi contratado para fazer assessoria, a dinâmica é exatamente aí em consultoria. Você tem 2 meses para fazer um IPO. E aí, naquela janela de IPO, tem 4 companhias. A que sai primeiro, sai melhor. Então, você quer estar com tudo pronto antes, na melhor qualidade possível, para que você tenha uma melhor precificação daquelas ações, uma melhor precificação daquele papel de dívida. Eu fiz muito leverage buyout quando eu estava lá. Então, assim, a emissão de dívida era também muito relevante. Então, acaba que vai criando a cultura de que
sempre dá para melhorar, tem que ficar até tarde, e a turma realmente vai e trabalha e acaba ficando bastante tempo nisso. Tem um outro desafio nessa história toda, eu não sei se você via em consultoria também, mas em investment banking acontece. As primeiras horas do dia são extremamente não produtivas. Você já sabe que você vai ficar até 2, 3 horas da manhã mesmo. Então você para, em vez de você pegar um café 10 minutos às 10 da manhã, você para meia hora para pegar seu café às 10 da manhã. E aí o trabalho vai realmente acumulando mais pro final do dia. Não, a gente trabalhava intensamente o dia inteiro. E eu acho que também tem um pouco... Até um almoço era no próprio escritório. Você viam ali para você não ter que perder tempo. Era 20 minutos e volta. A gente quase não almoçava, né? Ou você desce para pegar um sanduíche e volta para a mesa, desce para pegar uma sopa, lá tem muito disso, e volta para a mesa. Mas as refeições todas no banco. Todas no banco. Café da manhã, almoço, jantar, todas no banco, assim, o tempo todo. O que era um desafio para mim, que eu era recém-casada, e o Luciano tinha exatamente a dinâmica de cronograma, porque ele era o mundo de hedge fund. Então ele saía de casa muito cedo, e às vezes eu estava chegando, e voltava para casa muito cedo, e eu estava, assim, começando o meu próximo turno, né? Então, vocês intercalavam turnos. A gente intercalava turnos. E aí vamos falar algumas coisas de mitos e realidades do mercado financeiro, né? Você já falou que em Wall Street você trabalha altas horas, verdadeiro. Vamos lá com algumas frases assim, daí depois você fala outras, né? Então, os financeiros são bichos, lobos solitários. Trabalham mais como lobo solitário que como alcateias. Verdadeiro ou falso? Depende do lugar. Essa brincadeira é nova, tá? Tô inaugurando com você. Você sabe que depende da casa, né? Depende do lugar. Mas em muitos casos é verdade. Mas isso é porque é muito competitivo. Então, só tem espaço para uma pessoa ser promovida. Só tem espaço para uma pessoa maximizar o bônus. Uma discussão muito de bônus, né? Então, uma discussão bastante voltada à remuneração. Não fomenta tanto a colaboração. Não é a colaboração, quem é que fez, né? É uma cultura mais competitiva. Ela é competitiva para ganhar o bid do cliente, ela é competitiva para ver quem entrega primeiro o IPO para que a precificação seja melhor, quem faz o maior vezes-book numa demanda de dívida, assim, ela é toda competitiva. A colaboração, ela é mais difícil. Ela começa a acontecer quando você monta deal teams. Porque aí você tem diferentes níveis hierárquicos dentro daquela mesma estrutura. A turma realmente se ajuda para tentar fazer o melhor possível, né? Mas não é uma dinâmica tão colaborativa, num ambiente tão colaborativo. É diferente, por exemplo, no meu dia a dia hoje em Private Equity, é um pouquinho diferente. Ela é um pouco mais, dentro da empresa, mais colaborativa, porque se todos os investimentos vão bem, o carry é para todo mundo. É claro que quem fez melhor tem uma participação maior, até merecida, tem é uma cultura muito de meritocracia. O mercado financeiro tem uma cultura muito forte de meritocracia. Mas quando você está em grandes organizações, grandes bancos, grandes estruturas nesse sentido, tem uma competição forte, a cultura acaba seguindo essa mesma filosofia. Vamos lá, outra então, daquela... Eu estou tentando lembrar dos meus mitos, tá? Mas assim, por exemplo, o pessoal que trabalha em finanças é metido, gosta de marcas e gosta de... E tem que ter uma aparência de rico, né? Riqueza chama riqueza, algo nesse sentido. Eu não sou bem assim, né? Então eu vou no mito aqui, mas entendo que tenha gente que possa falar que é verdade. Mas isso... O motivo, eu acho, que venha por trás dessa visão de que a turma do mercado financeiro é um pouco mais almofadinha, tá? Vamos pensar numa outra expressão aqui, varia muito em função de que local dentro do mercado financeiro você está, né? O mercado financeiro é muito amplo, você pode ter diversas profissões e o perfil do executivo de mercado financeiro pode ser completamente diferente dependendo do que você está fazendo. Então, um pessoal que é mais de wealth management, da parte de private banking, que trabalha com grandes fortunas, com famílias. Desculpe, gente. Que trabalha com grandes fortunas, com famílias, com recomendação de investimentos para essas famílias. Eles acabam tentando participar do mundo dessas famílias. Então, os restaurantes que você vai, os shows que você acaba levando o cliente, toda é uma dinâmica que você está realmente sempre mais
arrumado. É quase como se todo dia fosse dia de gala, né? Festa de gala, então você está sempre mais arrumado. Quando você está um pouco mais na mesa, na tesouraria, no dia a dia, tocando ali capital do banco, tomando decisões, você não convive muito com o cliente. Não é uma vida muito de convivência com o cliente. Então, não necessariamente você precisa estar arrumado. Durante muito tempo, o mercado financeiro sempre usou-se terno, né? Então, assim, isso mudou muito nos últimos anos. Mudou muito. Hoje todo mundo é camisa preta. Hoje, dependendo se é no Rio, né? Aí tem os dois mundos, né? Tem o Rio, tem a turma do Condado, tem a turma dos Faria Limers, né? Então aí... Como é que é? Porque os Faria Limers eu conheço. Os Faria Limers normalmente são calça mais escura com uma camisa branca ou azul clara. No Rio, normalmente essa calça é caqui e a camisa é branca. Até porque é muito quente, né? Então, ou é camiseta. O preto no Rio, a turma morre assada. Então, aqui em São Paulo usa-se mais. Tá certo. E aí, então, assim, a turma de mesa tem outro tipo de... Não precisa ver cliente, então tem uma dinâmica diferente. Aí você tem a turma de investment banking, a turma de assessoria, que acaba interagindo muito com o cliente. Então, até uma forma de respeito. Eu acho que o mercado financeiro surgiu muito disso, para respeitar, já que você está tratando o dinheiro das pessoas, respeitar seu cliente, você vai arrumado na reunião. O terno começou a usar, então, acho que um pouco também por isso. Então, essa cultura fica... Nos Estados Unidos ela é até mais forte do que aqui. Aqui também é muito quente, né? Em países que são mais quentes, as pessoas tendem a drop isso. E aí você começa a ter o outro mundo de mercado financeiro, que é o mundo de hedge funds, o número de fundos de VC. A turma vai de tênis, calça jeans, camiseta preta. Então, assim, tem de tudo. Tem várias tribos. Tem várias tribos dentro do mercado financeiro. E para quem está de fora do mercado financeiro, o mercado financeiro é uma coisa só, né? Mas lá dentro, até a gente identifica um pouco entre as tribos, um pouco pelo vestuário. Tá, então eu vou falar mais dois aqui mitos que eu lembro. Bom, quem está no mercado financeiro ganha muito dinheiro. Né? Então é um mercado que recompensa muito bem. Acho que não sei em termos se é fixos ou variáveis. Ele é a profissão no mercado financeiro pode ser muito bem paga. Sim, acho que isso é uma verdade. Não é para todo mundo e não são todas as áreas. Mas é muito meritocrata. Top performer recebe altos valores. É diferente de movimentar altos recursos. A turma de mercado financeiro trabalha com volumes grandes de dinheiro. Eles são impressionantes, chamam a atenção. É operação de 150, 250, 350 milhões de dólares, 2 bilhões de dólares, 17 bilhões de dólares. A turma de mesa ganha 100, 200, 300 milhões de dólares um dia, perde no outro dia. Esses volumes impressionam muito. Isso não necessariamente reflete salário e renda para a turma que lá está. Mas você acaba trabalhando com muito dinheiro. E os FIIs são altos, as estruturas são caras, as dinâmicas são todas... requerem uma série de processos, compliance, sistemas. Quer dizer, é toda uma estrutura. Você pensa num banco, uma estrutura super parruda por trás, custa muito dinheiro. Então... as receitas têm que compor essa mesma estrutura. Quando você tem receita muito alta, com margens altas, o time recebe também em função disso. Né? Então, acaba ficando um pouco nessa visão. Mas não é para todo mundo e, de novo, tem diversas frentes diferentes de mercado. O que acabam sendo grande, isso é verdade, são os bônus. Os bônus de mercado financeiro são bônus altos. Porque é uma cultura muito meritocrata. Então, não necessariamente são salários gigantescos. E no mundo, por exemplo, de assets, de hedge funds, os salários são até muito... Private equity, os salários são normalmente até mais baixos. E os bônus são volumes altos. Porque é voltado a resultado. Então, você entrega resultado, o seu total comp chega lá. Mas os volumes de bônus são diferentes. É diferente de indústrias que têm 2, 3 salários de bônus por mês. A gente está falando de 12, 18, 24 salários. Os volumes são grandes. Até porque os salários também não são... tão altos. E o último mito que eu falaria seria a questão que a vida é mais difícil para mulheres no mercado financeiro. E aí eu ponho uma ressalva, né? Porque dentro do IPO, por exemplo, a gente tem várias mulheres que estão no mercado financeiro. Nós falamos a Verônica aqui, a Verônica Serra, mas a gente também tem a Luciana Ribeiro, na IB Capital, você, então são 3 em Private Equity que eu me lembro. Tem a Paula Pena Moreira, que está na Goldman Sachs, em Investment. Tem a Luciana Hall, que também veio do mercado. Então, tem várias no mercado financeiro, mas estou dizendo mitos de mercado, né? Olha, eu não sei se a vida é mais difícil, eu não diria que esse é um mito. O mercado financeiro é uma vida difícil. Não acho que para mulheres ou para homens, acho que é uma vida difícil.
O mercado financeiro tem poucas mulheres. Isso tem mudado muito. Nos últimos anos mudou bastante. Você está tentando mudar isso, inclusive, ativamente. Eu tenho ativamente esse chapéu também. Mas eu acho que o principal motivo para isso é que, de uma certa forma, e eu sempre tento falar um pouco isso, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu olhava para cima em cargos de liderança no mercado financeiro e eu não via muita referência de mulheres. Eu via referência de homens. Então é muito difícil você se espelhar em alguém para buscar essa referência. Você teve, inclusive, a Verônica que Eu tive a Verônica que me ajudou, foi uma super referência para mim, mas assim, não existiam muitas. Você não olhava para todos os grandes bancos e via muitas lideranças femininas. Sempre tinha muita liderança masculina. Então você acaba se pegando nas poucas mulheres que existem e buscar um pouco esse incentivo. Falar, olha, ela chegou lá, eu também posso chegar. Essa profissão pode ser para mim também, essa carreira pode ser para mim, eu consigo chegar lá. Essa referência ela é muito pequena. Hoje, você olha, já tem bem mais lideranças. Você comentou várias de nós que estamos no IPO, eu penso em várias outras. Então, hoje, a meninada que entra, ela realmente vê essa referência. Acho que setores atraem um pouco mais dos mesmos. Tem também uma questão de um bias de recrutamento, né? As pessoas acabam contratando um pouco quem, de uma certa forma, parece com elas. Né? Então, isso para... E a cultura interna, assim, em termos de... O que você falou, longas horas, né? Quando você tem que... Então, acho que assim, essa é uma questão primeiro de referência. Depois tem um outro desafio, e aí não são todos... Lembra que as tribos diferentes de mercado financeiro têm diversos horários? Uhum. Para investment banking, como ela é uma agenda que demanda muito tempo, muita dedicação, e para Everex também é um pouco assim, então assim, demanda muito tempo, muita dedicação. A realidade é que tem uma hora que as pessoas se cansam daquela agenda mais puxada. Tem pessoas que conseguem dormir pouco e continuar produzindo com qualidade. E com ânimo, e com bom humor, que torna o ambiente leve, porque senão vai ficando muito pesado, e aí as pessoas vão procurar outras carreiras. A realidade é essa. Assim, tem pessoas que dormem pouco e continuam dessa forma. Eu durmo pouco, eu consigo dormir pouco e continuar bem no dia seguinte. Tem gente que não, então vai ficando um martírio aquilo. E aí as mulheres, quando casam, têm filhos, querem ficar um pouco com as crianças, ficar no escritório até 3 da manhã, de segunda a domingo, trabalhar sábado e domingo o dia inteiro, não necessariamente é uma carreira que comporta uma escolha de também dedicar tempo, né? Acho que o desafio da mulher no mercado profissional como um todo é esse equilíbrio de pratos. Não todas as áreas dentro do mercado financeiro te dá a possibilidade desse equilíbrio de pratos. E para as mulheres que querem fazer o equilíbrio de pratos, porque também não necessariamente tem a mesma aspiração, né? Todo mundo tem a mesma aspiração de querer casar, ter filhos, etc. Mas as mulheres que querem fazer esse equilíbrio de pratos ainda têm o desafio de não ter que lidar com a culpa de estar no escritório, ou estar no banco, ou estar no cliente, ou viajar profissionalmente e perder algumas do dia a dia em família. Que acontece, na verdade. Você abre mão de uma coisa hoje para ter uma amanhã e vice-versa. E aí isso torna um pouco desafiador para um ambiente de mercado profissional como um todo, né? De uma construção de carreira para mulheres. Pri, a gente está chegando ao final, mas para todos os nossos convidados que chegam, a gente dá um livro. E esse livro a gente pensa muito, assim, com respeito ao que a pessoa está vivendo. Engraçado que eu pedi para me trazer esse livro antes de você tocar o tema de time, né? E esse é um livro que fala exatamente sobre isso. O livro é Criatividade S.A., que diz, superando as forças invisíveis que ficam no caminho da verdadeira inspiração. Ele é escrito pelo Ed Catmull, que foi o fundador e é o presidente da Pixar Animation, e hoje ele também preside a Disney Animation, né? Então ele conta a trajetória dele como líder, desde quando a empresa era uma startup e não faturava nada, até quando foi comprada pelo Steve Jobs, eles tiveram que se reinventar um monte de vezes no caminho, e até ela virar uma referência em termos de inovação. E o engraçado é que ao longo de toda essa trajetória, ele se questionava como manter um time que busque continuamente a inovação. É mais do que só o engajado, porque o engajado é o compromisso, mas é aquele time que se busque superar e disruptar continuamente. E que líder ele precisava ser
para levar esse time no processo. Então, muito do que você comentou, né? O private equity, ele tem a capacidade dele, não é na compra, na venda, é na venda. Então, é na capacidade que ele tem de gerar valor via os times. Então, acho que esse livro não tem nada a ver com os negócios, não é varejo, não é educação, não é tecnologia, mas tá tudo interligado. Fala justamente disso, de ser um líder que inspira, um líder que motiva e um líder que inova, né? Brilhante. Obrigada. Então, queria te agradecer, minha querida amiga, por ter aceitado o nosso convite e ter participado hoje desse podcast. Foi uma aula, eu que achava que conhecia tudo, aprendi um monte de coisas aqui, muito mais sobre Private Equity. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Rô. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.